وابا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra, um prazer, uma alegria te receber aqui na nossa edição 76, cada vez mais perto da edição 100, e a gente está nesse meio de Eurocopa, Copa das Nações da Oceania, Copa América, passando por tudo, né, que aconteceu no futebol de seleções, também repercutindo a data FIFA. Nós tivemos eliminatórias da Copa, já falamos sobre eliminatórias africanas, já falamos sobre eliminatórias da CONCACAF, e para fechar tudo, vamos falar sobre eliminatórias asiáticas. Então, antes de começar nosso bate-papo, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Lá por lá a gente tem conteúdos diariamente, conteúdo sobre tudo, qualquer tipo de competição, das competições continentais, eliminatórias, enfim, da data FIFA, tem muita coisa legal por lá. Tem vídeo especial vindo diretamente da Europa, né, uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer nessa Eurocopa, então dá para você ficar de olho e acompanhar tudo por lá. Também é seguir a gente no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, para você conferir quando tiver novos podcasts. Hoje ainda vai sair também o nosso pré da Copa América, se não sair junto, também acompanhar os podcasts diários, resumindo a Copa América, a Copa das Nações da Oceania, a Eurocopa. Tá muito legal, mesmo o trabalho que a gente fez na Copa da Ásia, a gente manteve aí o padrão para as outras competições. Se você quiser ajudar a gente, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E também não pode ajudar financeiramente, ajude-nos indicando e compartilhando esse podcast com seus amigos para quem curte futebol de seleções. Ao meu lado, falei do Minuto da Copa da Ásia, tá o cara que foi a voz do Minuto da Copa da Ásia, Yuri Casari. Yuri, terminou a segunda fase das eliminatórias asiáticas, já temos aí 28 seleções da Ásia que não vão para a Copa, temos aí 18 vivas, vai se afunilando cada vez mais aí. Vamos comentar aí sobre essa rodada final, qual que é o seu panorama inicial aí dessa rodada, onde tivemos decepções, surpresas, enfim, como que você viu aí essa última rodada, essa última janela da segunda fase da eliminatórias asiáticas. Seja bem-vindo. Um salve aí para você, um salve para todo mundo que acompanha o Conte Verde. Chega a hora da decisão, né? Agora vai a hora que o bicho pega. As eliminatórias asiáticas, elas são muito previsíveis já historicamente, foram muito previsíveis nessa segunda fase também, né? Embora uma ou outra surpresa, uma ou outra decepção ali, e acredito que boa parte dessa terceira fase também vai seguir aí uma normalidade, uma previsibilidade bem fácil da gente cravar aí alguns classificados. Mas eu acredito que tem algumas surpresas aí que podem rolar, algumas seleções que podem decepcionar mais do que já vem decepcionando, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí mais esse episódio aí do Conte Verde. Pois é, a gente está indo para uma fase, vamos dizer assim, que é quanto burocrática, né, para confirmar coisas que a gente já espera. Acho que na quarta fase aí sim que a gente vai ter aquela maior expectativa, né, para ver quem vai para a Copa, quem vai para a repescagem, enfim. Ali eu acho que a gente vai ver uma coisa muito mais legal e atrativa do que essas fases, mas sempre legal de comentar, porque a gente teve classificações muito malucas, né, nessa última rodada da segunda fase. Vamos começar pelo Grupo A. Grupo A, que teve aí uma das decepções, podemos dizer assim, né, das eliminatórias, que foi a Índia. E não é porque a gente esperava que a Índia fosse para a Copa, não é essa a questão, mas é a questão de como a Índia começou as eliminatórias, como a Índia estava no ano passado e como a Índia sai, né, das eliminatórias de maneira completamente vexatória, e uma quase classificação do Afeganistão, né? Nós tivemos aí, na quinta rodada, na despedida do Sunil Chhetri, um empate sem gols da Índia com o Kuwait, um jogo que era direto, e o Afeganistão que segurou o time B do Catar, empatou em 0-0, ou seja, chegou um cenário ali que as três seleções tinham chances muito parecidas, né? Era basicamente quem ganhasse classificava. Aí a gente vamos tentar reproduzir um minuto a minuto aqui, né? A Índia abre o placar contra o Catar, esse Catar é um time mais jovem, né? Um time reserva, sai na frente, vai para o intervalo ganhando. Kuwait e Afeganistão 0-0. E aí o Catar. E aí a gente fala de novo do nível da arbitragem asiática, que não é possível
E aqui foi surreal, um erro primário, assim, o jogador pega a bola fora de campo, puxa para dentro, e o bandeirinha deixa o jogo rolar e o Qatar empata o jogo. A Índia tem razão em reclamar. A Índia foi eliminada por isso? Não, a Índia não foi eliminada somente por isso, mas a Índia venceu o jogo, aí a Índia perde um pouco, assim, da cabeça, né, o Qatar acaba conseguindo a virada, e 1 minuto, 2 minutos depois é que o Qatar vira o jogo, o Kuwait marca o gol lá no Kuwait, um golaço lá na reta final do jogo, o Kuwait vence o jogo por 1-0. Eu estava acompanhando as duas partidas simultaneamente, e foi muito legal ver que na hora que chegou a notícia que o Qatar empatou o jogo contra a Índia, as duas seleções, né, porque as duas seleções ali, quem ganhasse passava naquela situação. Depois inverteu, acho que não deu tempo de chegar, que a Índia estava perdendo, ao ponto do Afeganistão saber que a gente está passando agora. Deu para entender que no final eles pegaram uma mensagem que se empatasse eles passavam. Mas acho que ficou isso. Mas fica aí um lamento pela Índia. Eu acho que essa vaga aqui, até pela pontuação, né, a gente pega aqui, o Qatar passou com 16 pontos, o Kuwait com 7. Estou até olhando nos outros grupos, o Kuwait foi a seleção com a menor pontuação dos segundos colocados, que avançou. A gente vai ver isso durante os grupos. É a menor pontuação. Foi aquela vaga porque não tinha quem passar. A Índia fez todo o esforço necessário, né? A gente estava falando isso desde o começo do ano para não passar. Acabou, né, demitindo o Igor Simak após esse fracasso. O Afeganistão cresceu e, meio a toda a crise envolvendo o Talibã, jogando longe do país, quase classificou, e o Kuwait, que também não apresentar um futebol muito vistoso, né? O jogo contra a Índia, que foi esse confronto direto, eu tratei de ver duas seleções muito nervosas, então, precisando fazer alguma coisa, e a Índia é muito mais pressionada por estar jogando em casa, mas o Kuwait também, e o Kuwait muito nervoso no jogo final, conseguiu essa classificação, mas é aquela famosa vaga que sobra, né, Yuri? Eu acho que esse equilíbrio que a gente teve no grupo A foi muito por conta do desempenho do Afeganistão, né? A gente teve na rodada 5 esse empate do Afeganistão com o Qatar. A gente chegou a comentar, né, no pré-jogo que o Qatar ia com muitos jogadores jovens, com jogadores que estavam estreando, que ia ser um mistão. Então, embora o Qatar ainda fosse favorito para essas duas partidas, o momento de arrancar pontos da seleção qatari era esse, né? E o Afeganistão aproveitou esse momento que acabou deixando essa equipe viva, né, para a rodada final. Nessa rodada 5, né, a gente teve aí a Índia se complicando contra o Kuwait, em casa, né, despedida do Chetri, o que complicou a situação dos indianos para a última rodada, já que precisariam, né, vencer o Qatar, ainda que os qataris estivessem com esse time alternativo. A Índia, ela decepciona, assim como decepcionou na Copa da Ásia, mas talvez, né, fazendo uma meia-culpa nossa, né, nós que tenhamos colocado uma expectativa irreal nessa equipe. Mas creio que até pela repercussão ali na imprensa local, na imprensa indiana, a sensação é total de frustração, né? Até porque, como você bem citou ali a questão dos grupos, da pontuação e tal, era um grupo bem acessível, né? Até em comparação com outros grupos que a gente vai falar mais na frente, era um grupo bem acessível para a Índia. Aí na rodada final a gente teve, como você já falou, né, a Índia perdendo para o Qatar, o Kuwait vencendo contra o Afeganistão. A gente chegou até o Afeganistão classificado por alguns minutos, como você bem frisou, né, mas analisando ali o saldo final desse grupo, Qatar dentro do esperado, né, fez o que precisava fazer. O Kuwait, ele seria, na nossa análise, né, anterior, seria a terceira força desse grupo, então conseguiu ali acima do que a gente esperava. A Índia, totalmente uma decepção, né? E o Afeganistão acho que fez um baita papel, né? Um baita ponto positivo dessa fase das eliminatórias, né? Um time que conseguiu 5 pontos em 18. Acho que poucos apostariam nisso, né? Pegando as lanternas de outros grupos aí, a gente imaginaria que teria um desempenho mais parecido, ainda mais com toda a situação de crise, greve de jogador que teve ali no início. Então, surpreendeu positivamente o Afeganistão, mesmo, né, ficando fora aí, mesmo ficando na lanterna desse grupo. O Afeganistão que não era uma seleção nem cotada, talvez, para passar pela primeira fase, né? A gente teve a Indonésia, que fez uma segunda fase boa também, mas a Indonésia, no conjunto dela, era muito favorita contra a Brunei. O Afeganistão era, certa medida, favorita contra a Mongólia? Era, mas era um jogo mais equilibrado, não era um jogo que a gente podia prever que ia passar, e foram 2 jogos muito equilibrados. Então, o Afeganistão chega muito bem, e acho que e foi o fator da balança, porque o Kuwait não perdeu pontos contra o Afeganistão, né? A gente tem que lembrar disso. O Kuwait venceu os 2 jogos contra o Afeganistão, enquanto a Índia perdeu um e empatou outro. E acho que a decepção na Índia fica muito pelo começo, que foi a vitória da Índia no Kuwait. Porque quando a Índia vence o Kuwait no Kuwait, tudo bem, a gente estava na expectativa também. Acho que o mais real que foi a gente achar que a Índia conseguiria bater de frente com o time
principal do Catar, lá na segunda rodada, que estava naquela expectativa e tomou um pau. Mas, pô, a Índia não venceu o Afeganistão, foi acho que a maior frustração. E vir para essas rodadas finais com esse nervosismo e tudo mais, e também acabou perdendo a cabeça ali após o gol de empate do Catar, né? Foram vários fatores aí que prejudicaram a Índia, que agora tá sem treinador, né, Yuri? Exatamente isso que eu ia comentar, a demissão do Igor Stimac, né, que já tá gerando um bafafá grande ali, né, o Stimac não gostou da forma que a situação foi conduzida, a imprensa local até tá expondo troca de e-mails ali entre técnico e confederação, então deu bastante pano para manga, inclusive parece aí que essa discussão vai seguir ali até em questões contratuais, em questões judiciais aí, e ainda não há um nome definido, né, para assumir o comando da seleção indiana. Igor Stimac que tinha um contrato até 2026, até 2027, se não me engano, era por esse ciclo, era esse ciclo completo, mas como não saiu desse ciclo, né, porque a Índia agora vai disputar a terceira fase eliminatórias para a Copa da Ásia, só lembrando, as seleções que passam para a terceira fase das eliminatórias da Copa do Mundo já estão garantidas na próxima Copa da Ásia, o Kuwait e o Catar. O Kuwait é uma boa notícia porque o Kuwait não participou da última, né, já está na Copa da Ásia, e ainda tem mais 6 vagas em aberto, que essas outras seleções que foram eliminadas nas eliminatórias vão disputar a partir do ano que vem, e Índia e Afeganistão estarão lá. Agora, passando para o Grupo B que também passou por uma situação um tanto quanto bizonha, acho que não tem muito o que falar. O Japão fez o que a gente esperava, goleou a Mianmar por 5-0, e no jogo de Coreia do Norte e Síria, deu um zacuda, porque surgiu uma informação ainda desencontrada que a Síria estava ganhando o jogo. A própria EFC foi nisso, o jogo foi no Laos, por isso que não havia uma transmissão, né, nem da Coreia do Norte, nem da Síria. E aí, do nada, na real, a Coreia do Norte venceu o jogo por 1-0 com alguns acréscimos. E aqui, além de todo essa questão de o que aconteceu na partida, ninguém sabia contar o jogo, né? E tinha um jornalista norte-coreano lá no estádio que foi talvez a luz para anunciar ao mundo que o Coreia do Norte tinha vencido. Acho que o fator que importa aqui, além de toda essa confusão, é a Coreia do Norte vencer o jogo com bônus acréscimos. Porque o empate dava a classificação para a Síria. Né? Se o jogo terminasse empatado, a Síria terminava com 8 pontos e a Coreia do Norte ficava com 4 naquela rodada e já se encerrava essa discussão. Como a Coreia do Norte vence o jogo, para a rodada final, com a Síria indo jogar no Japão e a Coreia do Norte indo encarar Mianmar, a situação já era um tanto quanto prevista e foi o que aconteceu. 5-0 para o Japão na Síria. A Síria não deu gol já no começo, o Japão passou o carro. E a Coreia do Norte, aí no jogo que teve transmissão da TV de Mianmar, então ficou muito mais claro, deu para até assistir os gols no YouTube. 4-1 para a Coreia do Norte. Yuri, a Coreia do Norte mesmo tem os percalços, a questão do jogo contra o Japão, que não aconteceu, né, que eu acho que é o fato mais inusitado dessas eliminatórias, avança. A Síria, acho que paga o preço daquele empate com o Mianmar, que a gente tanto comentou na última data FIFA. Também a outra seleção que demitiu o seu treinador, o Hector Cooper, também, ele que pediu para sair, inclusive foi engraçado, porque, vamos dizer assim, quando acabou o jogo 5-0, né, Japão contra a Síria ainda podia se classificar se a Coreia do Norte tropeçasse, mas é uma situação tão irreal que o Cooper já na coletiva já pediu boné, nem esperou para ver, e não tinha muito o que esperar. E acho que também ficou o destaque do Japão, né, o Japão que foi uma decepção na Copa da Ásia, teve só um jogo nas eliminatórias de março, por conta até do cancelamento do jogo contra a Coreia do Norte, onde não jogou tão bem, e aí passou o carro como a gente estava prevendo, né? Prevendo não, como a gente se acostumou ano passado, o nível da atuação do Japão contra a Síria e Mianmar foi aquele Japão que surpreendeu todo mundo ano passado. Em relação ao Japão, há pouco o que comentar, né? Venceu bem, 2 vitórias por 5-0, tem virado rotina nessas goleadas, especialmente contra essas seleções mais frágeis, né? Fica algum destaque aí pro Doan, pro Keito Nakamura, pro Ogawa, né? Ambos marcaram 2 gols cada. Aí desses 10 gols, né, os 3 marcaram 6 gols do Japão. E vai, claro, com um amplo favoritismo para a terceira fase. E a gente teve, né, a decepção da Síria e a grata surpresa da Coreia do Norte. A Síria, claro, não é nenhuma potência, né, mas era uma seleção que muitos acreditavam que poderia ser uma estreante em mundiais. Acredito que poderia ir mais longe, não era um futebol vistoso, longe disso, mas era uma equipe sólida, né, que conseguiu dificultar jogos contra seleções um pouco melhores aí nos últimos tempos, e deveria ganhar da Coreia do Norte, na minha visão, né? Um time que teve menos preparação que a Síria, isso é certo, né? Isso é muito evidente, e aí a gente, né, tem a saída do Cooper, que até a gente tinha comentado no programa anterior que tinha contrato até o ano de 2026, né? Até o final desse ciclo mundial, e agora imagino que a gente tenha também uma reformulação na seleção síria, né? A gente vinha tendo diversas naturalizações ali, né? Muitos argentinos, inclusive,
de segundo escalão, né, trazidos pelo Cooper. Então a gente tem que verificar agora quem que vai ser esse sucessor, né, mas imagino que vai ter uma boa reformulação aí também nas convocações, no elenco da seleção da Síria. E sobre Myanmar, né, fica só o fato relevante de que ela atrapalhou, né, foi um fator fundamental aí para os planos da Síria. Mas vale pontuar, Salaf, que mesmo que se a Síria tivesse ganho aquele jogo, aí vamos dizer que por um placar mínimo, ela teria ficado fora da fase seguinte ali pelo saldo, né? É claro que o que aconteceu no jogo anterior ali mudou um pouco as coisas, né? Contra o Japão, tudo muda todo o panorama, mas mesmo se tivesse ganho aquele jogo e tivesse tomado 5 do Japão, como aconteceu, ela não teria passado de fase. É que aí entra a questão de vencer com um placar mínimo Myanmar também, que se fosse um placar mínimo também ia pesar, né? Porque depois ganhou de 7-0 em casa. Enfim, você falou de Myanmar conseguir esse pontinho, é importante, né? Para justamente, né, contribuiu aí nesse prejuízo da seleção síria, e acho que a questão da Síria ser eliminada é a questão de jogar por empate contra a Coreia do Norte, né? Acho que isso é o mais prejudicial e estava quase conseguindo, né? Foi um golzinho no final que mudou toda a situação do grupo. E falando em grupo que terminou de uma situação tanto quanto bizarra, nós vamos para o grupo C. Grupo C, que tivemos a Coreia do Sul classificando na primeira colocação com 16 pontos, aí China e Tailândia empatada em tudo com 8 pontos e Singapura com 1. Na quinta rodada, a Coreia do Sul passou o carro, venceu por 7-0 a Singapura, e China e Tailândia ficaram no empate em 1-1. Esse jogo aí foi na China, a Tailândia saiu na frente, a China empatou no segundo tempo, e aí fomos para a sexta rodada. E aí vem um problema da UFC, que a UFC não colocou os jogos ao mesmo tempo, a China jogou antes, e a Coreia do Sul ganhou por 1-0. Então, com isso, a Tailândia tinha que ganhar ali pelo menos de 3 gols de diferença para passar a China e se classificar. Primeiro tempo acaba 1-0 para a Tailândia, e aí no intervalo, acho que o pessoal de Singapura recebe alguma coisa, Singapura volta muito melhor no segundo tempo, empata o jogo, a Tailândia vai lá, consegue fazer 2 gols, mas não consegue o quarto gol da partida, com 36 finalizações ao todo, né? Foram 13 apenas o gol, mas um número expressivo de finalizações, faltou um gol. As cenas de Bangkok são bizarras, né? Jogadores chorando mesmo. E os jogadores de Singapura, né? Tem até uma entrevista na BBC do goleiro de Singapura, o Hassan Sani, falando que realmente veio ali um agradecimento chinês, né? Porque a China ia ficar de fora, mas é um tanto quanto constrangedor, né? A China passar para a situação, óbvio, conseguiu avançar, mas é uma seleção que, se não passasse, por mais que trocou esse treinador, né, não sei de mérito nenhum. E eu fico com dó da Tailândia, porque foi tudo planejado para agora, né? Chegaram no Masata Daishi, conseguir roubar pontos da Coreia, não perder para a China, e faltou um golzinho, né, Yuri? Faltou muito pouco para essa classificação. Caiu o Pix ali, né? Para a seleção de Singapura. A gente teve nessas 2 rodadas o duelo direto e o duelo indireto entre a China e a Tailândia, né? Um absurdo ali a UFC não marcar esse tipo de jogo tão decisivo no mesmo horário, né? Não prejudicou a Tailândia, né, na minha visão, né? Porque daí a Tailândia entrou já sabendo quanto precisava fazer, foi até melhor para a Tailândia, né, na minha visão, mas é um absurdo que não seja no mesmo horário. A Tailândia ela teve um crescimento de desempenho muito grande no período pré-Copa da Ásia, né, para 2024 aí, né, que deu muitas esperanças para a gente aí de que poderia passar. O futebol pífio da seleção da China também fez a gente acreditar nisso, acreditar e torcer, inclusive, né, não escondemos de ninguém aqui que a gente estava torcendo para a Tailândia. Conseguiu esse empate com a China, ponto muito importante, e aí levando em conta naquele momento que a Coreia do Sul faria o seu resultado contra a seleção chinesa, a briga ficaria por conta do saldo. Nessa rodada a Coreia, né, goleou Singapura por 7-0, mas vendo o 7-0, quem imaginou que Singapura iria ser uma presa fácil para a Tailândia, né, se enganou, como você já bem frisou, né, fez um jogo duro, complicou bastante as coisas, mas a Tailândia também fez um bom jogo, atacou, buscou os gols a todo momento, poderia ter feito bem mais do que 3 gols ali, mas acabou ficando a 1 gol de eliminar os chineses, né? Inclusive, se a Coreia do Sul tivesse feito 2-0, o 3-1 seria o suficiente para a Tailândia passar, né? Uma pena, mas analisando ali o desempenho das seleções eliminadas, né, eu diria que a Tailândia é uma das que mais merece aplausos ali pelo que conseguiu fazer, mesmo em um grupo que, em tese, ela não era nem perto de ser favorita, né, a brigar por uma vaga. Exato, a gente via com um ar muito de desconfiança, podemos dizer assim, né? Quando começou lá atrás com o Mano Polk, a gente sabia, a gente botou muito em questão o jogo em Bangkok, né? Entre China e Tailândia, que acabou pesando o resultado para o Mano Polk ficar, né? Perdeu por 3-2, acabou sendo demitido. A gente até
por questão de eufemismo, né? A gente ficou naquela, demitiu o brasileiro, pra quê, né? E a gente viu, querendo ou não, o plano com o Masada Daishi quase deu certo, né? Regulamento, e a China também merece um pouquinho, talvez, do mérito, porque conseguiu complicar bastante o jogo com a Coreia do Sul. Né? Se a Coreia do Sul ganhou por 1-0, foi porque a China foi com essa postura, né? Óbvio, não estou dizendo que a China foi jogar para empatar, mas o empate classificava a China sabia disso, então ela sabia das suas limitações e até conseguiu fazer um jogo aí, né, que não conseguiu perder de muito da Coreia do Sul, mas fica o lamento pela seleção da Tailândia, porque se você for parar para pensar, a Tailândia não perdeu pontos dispensáveis igual a própria China. A China talvez se colocou na situação porque justamente empatou com Singapura, um jogo que vencia por 2-0, né, que foi um jogo que até gerou uma crise na última data FIFA. Então tem esse ponto aí da Tailândia ter jogado até um futebol melhor, podemos dizer assim, no ano de 2024 em relação aos chineses. Contando aí Copa da Ásia, com certeza, a Tailândia chegou até a passar de fase, a China não, e também eliminatórias da Copa do Mundo, onde a China ganhou um jogo, né, que foi contra a Singapura em casa, e ganhou de 4-1 também, um jogo aí que tem essa diferença que também pesou no saldo, mas fica o lamento aí. Vamos ver como a Tailândia se sai na eliminatória da Copa da Ásia e também como a China se sai na terceira fase, se vai mudar alguma coisa, porque se continuar desse jeito, a China é candidataça a ser lanterninha, não brigar nem por vaga para a quarta fase, lembrando que vão ser 4 seleções que vão avançar na terceira fase, né? 2 direto para a Copa e outras 2 para a quarta fase. E falando em casos que aconteceram em seleções, nós temos o grupo D, que definiu aí os últimos classificados, talvez com menos emoção do que a gente esperava, né? O Oman venceu o Taipei por 3-0 no primeiro jogo, conseguiu essa classificação. A Malásia, até pelo contexto que a Malásia chegou nessa data FIFA, foi um resultado quanto heróico, conseguiu um empate contra o Quirguistão no Quirguistão, 1-1, né, sem seu principal jogador, todo o contexto dos atentados, né, tudo aquilo que a gente já comentou aqui que é lamentável, conseguiu um empate 1-1, só que a diferença de saldo de gols pesava muito, a Malásia precisava tirar 6 gols, né, jogo contra o Taipei, podia conseguir? Podia, mas a fragilidade da seleção da Malásia era muito grande, e até mesmo o jogo contra o Taipei ficou muito evidente, porque a Malásia fez um jogo, vamos dizer assim, de igual para igual contra a pior seleção do grupo, né, ganhou de virada, ganhou por 3-1, mas não foi o suficiente, os jogadores mesmo já sentiam, vamos dizer assim, tanto quanto abatidos no final do jogo, e no fim das contas não ia adiantar nada golear, porque o Quirguistão conseguiu também um bom resultado, empatou fora de casa contra o Oman em 1-1, né, vencia o jogo, acabou tomando empate. Esse grupo fechou com Oman 13, Quirguistão 11, Malásia 10, Taipei saiu zerada, sem nenhum ponto. Yuri, acho que nesse grupo aí fica o lamento pelo que aconteceu com a Malásia, talvez a gente podia ter um desfecho mais emocionante, por mais que a Malásia e o Quirguistão fizeram até um bom jogo, né, terminou empatado 1-1. Não é nenhum demérito o Quirguistão passar, né? Quase passou na liderança do grupo, ia ser muito interessante o Quirguistão. O Quirguistão não perdeu para o Oman, por exemplo. Se a gente for pegar o panorama, né? O Quirguistão não venceu a Malásia, mas o Quirguistão não perdeu para o Oman. A Malásia perdeu os 2 jogos para o Oman, né? Que é a seleção mais forte do grupo. Acho que o Quirguistão cumpriu muito bem o seu papel. Acho que se a gente for pegar, principalmente as seleções inferiores, emergentes, como Tailândia, como o Quirguistão, a Índia mesmo, o foco dessas seleções é muito mais a garantia da vaga na Copa da Ásia, né? Se você for ver, os taiwaneses lamentaram muito mais o fato de ter que, agora vamos ter que ir para mais uma fase jogar para chegar à Copa da Ásia do que estamos vivos para ir para a Copa, porque eles sabem que é uma realidade muito distante. A própria seleção da Malásia, eu vi o pessoal falando isso, né, que agora que quem passa foca em Copa do Mundo, mas o Quirguistão cumpre o papel e consegue estar na próxima Copa da Ásia, a terceira seguida da seleção. Tivemos a classificação de Oman e Quirguistão, mas eu acho que o destaque fica mesmo para a Malásia, pelas circunstâncias. Nós prevíamos, inclusive, né, que a gente imaginou que a Malásia não conseguiria se classificar por tudo que aconteceu. A questão lá dos atentados não era o único problema, né? A equipe teve vários desfalques por outras questões, né, por lesões e tal. Então a gente já imaginava que a equipe teria mais dificuldade, mas eu acho que ainda assim conseguiu fazer um bom papel, né? Conseguiu superar esses problemas. Teve esse empate com o Quirguistão fora, venceu o Taiwan por 3-1, que é o papel que se espera. Mas aí já na rodada 5 a gente teve a definição da classificação de Oman, né, que venceu Taiwan, então ela não tinha a obrigação de vencer o Quirguistão, e o Quirguistão, embora tivesse risco, ela só precisava pontuar, né, para avançar de fase. E ainda tinha a questão do saldo, caso perdesse e tudo mais, né. Então foi um jogo um pouco mais tranquilo, né, o Oman até teve mais chances, mas o Quirguistão abriu o placar, depois o Oman empatou com um gol contra o Quirguistão, então acabou ficando um jogo quase de compadre ali, né? Embora ainda houvesse o risco de Oman ficar fora. Mas eu acho que o destaque fica para a Malásia mesmo, que é outro time do Sudeste Asiático que fez uma fase de grupos louvável, né? E está sendo muito legal ver essas seleções de um nível
normalmente abaixo das demais, né, conseguindo bater de frente com equipes do Centro-Asiático, com equipes do Oriente Médio, com equipes que a gente sabe que estão um nível acima, que estão um degrau acima. Pois é, e até mesmo em relação à própria Copa da Ásia que a Malásia fez, né, que não foi muito atrativa, né, faltou muita coisa para a Malásia apresentar. Fico lamento por tudo que aconteceu, mas acho que Kirguistão e Oman também não são nenhum desnível na classificação. A gente previa, né, que esse grupo ia ser um grupo muito equilibrado, e acho que a pontuação entrega isso, né, 2 seleções terminaram lá em cima, né, Oman com 13, Kirguistão com 11 e a Malásia com 10, né, então se a gente for fazer aqui um rápido estudo, estou até passando aqui rapidinho pelos grupos, a Malásia é uma das seleções eliminadas que mais pontuou, isso se não for a que mais pontuou, exatamente, a seleção que ficou na terceira colocação que mais pontuou nessa eliminatória, né, então talvez se caísse no outro grupo, se desse mais sorte, né, no sorteio, a cenário podia ser diferente, mas fica o destaque, a seleção malaia vai ser muito interessante ver essas seleções fortes, como Tailândia, né, como a Malásia, nas eliminatórias da Copa da Ásia mesmo, né, vamos ver como vai ser o sorteio, o chaveamento dessa próxima qualificatória, e agora a gente vai para uma chave completamente interessante, que é o Grupo E, o Grupo E já estava completamente resolvido, e no fim das contas, nem para ver qual era a melhor e a pior seleção esse grupo serviu, né. Nós tivemos na quinta rodada a vitória do Irã por 4-2 para cima do Hong Kong. Hong Kong você acertou lá, anunciou o treinador interino, que era o treinador do Kit, enfim, jogou esses jogos com ele. E o Uzbequistão venceu o Turcomenistão por 3-1. E aí na sexta rodada, que era para definir quem era o líder, quem ia ser lanterna, 2-0. Então o Irã terminou na primeira colocação pelo saldo de gols, o Uzbequistão veio na segunda colocação, e o Turcomenistão, por um gol de saldo, ficou à frente de Hong Kong. O Yuri, acho que desse grupo aí, tirando a mudança de treinador de Hong Kong, né, que foi confirmada 2 dias antes do jogo, mas a gente tinha previsto aqui, foi aquele amistoso do Turcomenistão contra a Groenlândia, né, que venceu por 5-0 no fim das contas. O grupo já estava completamente decidido e nós não tivemos nenhuma mudança, né? Talvez o Uzbequistão saia com um pouco de moral justamente por conseguir fazer uma campanha igual ao do Irã. Grupo mais sem graça que bolacha maisena, né? Só que a gente tem que fazer a ressalva que o Irã colocou uma escalação mista também, né? Aproveitou para fazer testes, assim como outras seleções que já estavam com essa classificação bem encaminhada. E Hong Kong ainda comemorou o empate sem gols com o Uzbequistão, né? Porque não tomou gols, fazia 11 jogos que não acontecia isso com a seleção de Hong Kong, então eles acabaram até comemorando ali mesmo, ficando na lanterna. O empate contra o Turcomenistão, né, acabei ali confundindo os dois países. O Uzbequistão fez o papel que a gente esperava também, né, em relação ao Irã, não acho que seja um resultado muito expressivo, né, como já citei ali, por conta do time do Irã também ter feito os seus testes, né. A federação local até de Hong Kong, acho que vale salientar, está sem presidente no momento, né? Então a situação está um pouco estável ali na federação, né? A gente tem que ver quais que são as próximas cenas aí desse filme, né? Para ver se a ilha chinesa ela continua tendo a evolução que vinha obtendo, né? Ainda que uma evolução mais tímida, né? Mas ver se consegue dar um passo adiante com o novo comando. E pode estar sem presidente, mas já tem um amistoso completamente aleatório marcado para outubro contra Liechtenstein. Isso aí é absurdo cinema. Então, já vão ficar de olho. Lembrando que as eliminatórias para a Copa da Ásia, na qual Hong Kong e Turcomenistão também vão estar, começam no ano que vem, não nesse ano. Então, por isso que vamos ter aí essas seleções fazendo belos amistosos, né? Sem dúvida alguma, vamos ficar de olho se o Turcomenistão joga de novo com a Groenlândia. Um destaque só desse amistoso do Turcomenistão com a Groenlândia é que o Turcomenistão ganhou por 5-0 e os 5 gols foram marcados no segundo tempo. Então, a Groenlândia conseguiu ali segurar 45 minutos sem tomar gol. E vamos para o Grupo F. O Grupo F, que eu acho que teve a classificação mais legal de todas, né? Acho que disparado, uma classificação que tinha até previsto que podia acontecer, de fato aconteceu. O Grupo F que teve o Iraque com 18 pontos, a Indonésia com 10, Vietnã 6, Filipinas com 1 pontinho. Na quinta rodada, a Indonésia já podia se classificar em caso de vitória, mas aí pegou o Iraque, daí é uma situação completamente mais complicada. Perdeu por 2-0. O dinizismo indonésio, o brinco, tomou um gol nisso. O Ari entregou uma bola de graça para o jogador do Iraque fazer o gol. E quase que a Indonésia garantiu vaga nesse dia, porque as Filipinas, que o Tom Santos falou tanto que ia engrossar o caldo, que ainda acreditava, fez um jogo a pau com o Vietnã, saiu ganhando, o Vietnã virou, a Filipinas empatou, e nos acréscimos o Vietnã fez o gol que deixou as coisas vivas. Então quase que a situação se definiu ali mesmo para a Indonésia. Mas aí na última rodada, com as Filipinas já eliminadas, a Indonésia em casa, em Jacarta, venceu por 2-0, e aí foi explosão, foi alegria, foi muito legal conseguir acompanhar esse jogo inteiro, né? A explosão, a vibração, a festa em Jacarta por essa classificação histórica da Indonésia para a próxima Copa da Ásia e também para a próxima fase de vitórias da Copa do Mundo. E no jogo que fechou, o Iraque comprovou 100% de aproveitamento, isso é muito legal de falar, o Iraque
junto com o Japão e a Austrália, fechou com 100% de aproveitamento dessa fase e venceu o Vietnã por 3-1. O Yuri, a Indonésia faz um feito histórico, que é a primeira seleção que veio da primeira fase, né? A gente falou já, passou pelo Brunei, a chegar na terceira, ou seja, chegou na segunda fase, não foi saco de pancada, a gente já estava previsto, além de toda essa questão de rivalidade, né, que existe no Sudeste Asiático. A gente estava lá no grupo com o Sérgio, da FA, que também apareceu por aqui esses dias no Ponte Verde. Ele mandou lá que estavam lá com umas páginas de humor do Sudeste Asiático, os indonésios provocando, com memes um tanto quanto escatológicos, né, os outros países, mas a provocação que fica, mas é muito legal ver, de fato, como essa geração da Indonésia, que bateu na trave para ir para a Olimpíada, que passou de fase na Copa da Ásia, consegue mais um marco, consegue mais um feito neste ano de 2024. Finalmente a Indonésia cumpriu as expectativas que nós estávamos criando, né, desde o começo, lá naquele episódio prévio à primeira fase ainda, né, a gente falou que acreditava que a Indonésia poderia mostrar algo mais, talvez a gente não imaginasse que fosse conseguir essa classificação, mas como eu falei ali das seleções do Sudeste Asiático estarem evoluindo, né, nesse grupo a gente teria, né, uma delas classificada, né, e passou a que vinha sendo mais consistente. Talvez o Vietnã até seja uma seleção de um nível melhor, mas a Indonésia está num melhor momento, tem um time jovem, tem que aproveitar isso, né, tem que aproveitar esse momento. A Indonésia perdeu para o Iraque ali, o que é normal, com o Vietnã vencendo as Filipinas, então eles chegaram na última rodada precisando vencer, né, um pouquinho pressionado ali, mas contra um time que não daria moleza, mesmo estando eliminado, né, foi para tentar atrapalhar mesmo, mas a Indonésia fez um jogo muito seguro contra as Filipinas, né, teve um domínio, as Filipinas até conseguiram voltar melhor um pouquinho ali na volta do segundo tempo, mas daí a Indonésia já fez o segundo gol e já garantiu aí essa classificação. E avança para a terceira fase, aí, né, podendo, claro que é difícil, talvez vai ser uma das seleções mais frágeis, né, comparando com as outras classificadas, mas seria muito legal ver a Indonésia estrear sob esse nome, né, já foi o primeiro país asiático a jogar a Copa do Mundo, mas ainda sob o domínio holandês, mas dependendo de como ficar os grupos, né, vai aí a nossa aposta ousada e também a nossa torcida. Desse grupo também fica o destaque para o Iraque, né, pela solidez, fica a ressalva ser contra times claramente em um nível abaixo do que as principais seleções do continente asiático, mas o Iraque é uma seleção que já vem demonstrando um equilíbrio, né, mesmo contra equipes melhores, tem um bom ataque, tem uma defesa muito segura, então eu vejo com muito otimismo aí para essa terceira fase, e quem sabe o Iraque não possa retornar a um Mundial, aí seria muito legal, né? Com 8 vagas, e vendo os times que avançaram, eu confesso que eu já aposto ali, né? Já tô querendo cravar o Iraque na Copa do Mundo. Mas, né, tudo no seu tempo, vamos ver como é que vai ficar os grupos da terceira fase, e aí a gente analisa com mais calma. Teve uma projeção que saiu na internet, a gente tá no aguardo do ranking da FIFA para confirmar, dá para ser nessa semana. O Iraque subiu para o pote 2, e estar no pote 2 é muito importante, porque daí a não ser que você tenha um azar do cacete da Arábia Saudita cair no seu grupo, mas você pode cair num grupo com o Japão, o Irã e Coreia, e aí você já evita a Austrália ou o Catar, né? Já evita um dos grandes, então você já pode entrar no grupo ali como 2 favoritos. Aí no pote 3 tá a expectativa da Arábia Saudita ir para o pote 3, então você pode cair no grupo com a Arábia Saudita, e aí também não dá muito na mesa. E sobre essa questão de potes, fica aqui na torcida que a Indonésia caia no grupo com China e Bahrein, e daí tem até aquela chancezinha, né, de chegar até uma quarta fase, né, pegar uma repescagemzinha ali. Vamos ficar na guarda, porque China e Bahrein são seleções complicadas, a gente já vai falar sobre elas, mas fica aí. Destaque que você falou, né, que é uma seleção do Sudeste que ia passar, e o Vietnã passou, né, o Vietnã chegou até a terceira fase nas eliminatórias, então por isso que havia essa expectativa, e a Indonésia supera, né, um rival histórico, e já falei aqui várias vezes, eu estou muito ansioso para a Copa do Sudeste Asiático, que vai acontecer no final do ano, né, que, com toda essa rivalidade que vamos dizer assim, se aflorou por conta desses 3 duelos que nós tivemos entre Indonésia e Vietnã, na Copa da Ásia e também nas eliminatórias, e essas 3 seleções estão no mesmo grupo, na Copa do Sudeste Asiático lá no final do ano, já tem os grupos sorteados, então vai ser muito legal ver como que esse clima de rivalidade vai aflorar entre essas 3 seleções no final do ano. A gente falou de Arábia Saudita, porque a gente vai para o grupo da Arábia Saudita agora, o grupo G. A Arábia Saudita carimbou sua classificação, como a gente esperava, vitória por 3-0 no Paquistão. É a única seleção aí que não goleou no Paquistão, esse destaque. E a Jordânia, no jogo decisivo contra o Tajiquistão, venceu por 3-0, mas, cara, que placar enganoso, velho. Que placar enganoso. A gente passou a Copa da Ásia inteira falando do problema do Tajiquistão. Não sabe finalizar, faltam 9, tem um meio de campo muito bom.
articula muito bem o jogo, mas na hora de finalizar, peca, perdeu muito gol no primeiro tempo, a Jordânia conseguiu fazer um, e aí com o nervosismo, com o passar do tempo, a Jordânia abriu o placar, mas o jogo foi longe de parecer fácil para a Jordânia quando a gente fala que foi um 3-0, mas aí, nesse momento, a Jordânia garantiu sua classificação e o Tajiquistão foi eliminado. E aí, na sexta rodada, o Tajiquistão venceu por 3-0 o Paquistão, fechou bem, se despediu com moral, e a Jordânia, de virada, venceu a Arábia Saudita por 2-1. Talvez aí um dos grandes resultados eliminatórios, talvez a gente não bota tanto peso, porque a Jordânia e a Arábia Saudita já estavam classificadas, não era uma questão igual, por exemplo, se o Tajiquistão tivesse conseguido um empate, varia a classificação, não. A Jordânia já veio classificada, a Arábia Saudita também. Pode ser que a Arábia Saudita tirou um pouco o pé, pode ser, mas acho que para o Mantini, ele sair com uma derrota dentro de casa, por toda a pressão que ele já vem da falta de boas atuações, da eliminação na Copa da Ásia, não era algo que ele queria, vamos dar o risco. Não foi algo que ele estava prevendo. E a Jordânia vence por 2-1, termina na liderança do grupo, e a Arábia Saudita passa aí por esse drama e talvez cair de pote. Né? Fica aí essa situação que a gente vai para observar. Jordânia 13, Arábia Saudita 13, Tajiquistão 8, Paquistão 0. O Yuri, a gente falou, né, no outro podcast que infelizmente ou Jordânia ou Tajiquistão teriam que ser eliminados. Fica o lamento, a gente falou muito dessa questão do Tajiquistão, da fragilidade do ataque, ficou evidente esse jogo contra a Jordânia. E a Jordânia também, com essa vitória da Arábia Saudita, mostrando que não foi vice-campeã asiática ao acaso, que é uma seleção que chega aí nessa terceira fase com condições de incomodar e brigar por uma vaga ou na Copa do Mundo ou na quarta fase. Desse grupo, vamos por partes. Eu queria começar falando do Paquistão, né? Foi o saco de pancadas, como todo mundo imaginou, né? Não é surpresa nenhuma, mas acho que não é demérito nenhum, né? Valeu a experiência, né? Conseguiram passar a primeira fase, conseguiu fazer um golzinho também na segunda fase, e eu acho que até a média de gols sofridos ali não foi tão alta, né? Vou arredondar para baixo, ali foi uma média de 4 e pouquinho gols por partida, acho que até conseguiu se segurar bem ali do que a gente imaginava. Até o Rogério, né, já tinha falado sobre isso na entrevista que a gente fez com ele, né, preparador de goleiros brasileiro lá da seleção do Paquistão. Então, acho que, de qualquer forma, apesar de tudo, foi uma boa experiência para a seleção do Paquistão. Falando da Arábia Saudita, eu sou bastante pragmático. Para mim, o mais importante é passar de fase, né? Esse negócio de jogar bonito deixa para a imprensa aí, né? Vai para a Copa com certeza, não tenho dúvida disso. Pode cravar aí, mesmo lutando no pote 3, pote 4. Mas é um time que tem obrigação de mostrar mais. É uma seleção que, pelo histórico que tem, pelo investimento que tem, pela evolução que teve, né, nos últimos ciclos, ela precisa chegar nesses grupos e dominar tanto quanto o Japão domina, dominar tanto quanto o Irã, quanto a Coreia do Sul, quanto a Austrália, quanto essas seleções chegam e fazem, né? Aí a gente vê o Iraque, que é uma seleção com menos histórico, menos investimentos, com uma liga nacional irrelevante e consegue demonstrar esse domínio, consegue jogar bem, consegue fazer resultados melhores nessas eliminatórias. Então a seleção saudita ela precisa fazer jus ao status que ela conquistou, né, de ter essa cadeira cativa no Mundial como representante asiático, de não ser mais uma seleção que vai para a Copa para ser saco de pancada, né, vai para fazer uma graça, vai para dificultar. É um time que eu acredito que vai longe nas eliminatórias, né, inegável, como disse, já cravo que eu acredito que vai para a Copa, mas a gente sempre fica com essa sensação de estar mostrando pouco. Acho que é uma situação parecida com o que ocorre com a China, né, mas com a diferença de que a Arábia ela consegue os resultados suficientes para não passar vexame. Agora falando do Tajiquistão, antes de falar da Jordânia, o Tajiquistão é um time bastante empolgante, né, vinha em franca evolução, algo que a gente já destacava até antes da Copa da Ásia, né, é um crescimento que vem já de quase uma década, né, degrau a degrau, é um time que vem subindo no ranking da FIFA ano a ano, e fez um papel digno nesse grupo, né, acho que o que fica para o Tajiquistão nesse momento, nessa finalização, aí é aquela dúvida, né, isso que a gente viu esse ano, na Copa da Ásia, nas eliminatórias, é o auge dessa geração. O Peter Sagat ele extraiu tudo o que ele tinha para dar desse grupo, né? Porque não vai ser fácil, né? Os próximos anos aí da seleção do Tajiquistão, com um novo treinador, com um novo trabalho, né? Chegar é mais fácil do que se manter, mas eu espero que o Tajiquistão consiga se estabilizar nesse patamar de ser uma seleção incômoda, né? Para as seleções grandes. Tomou 3-0 ali da Jordânia, né? Mas como você já frisou, fez um bom jogo, teve chances de abrir o placar. É um time encardido pra caramba, né? E infelizmente caiu num grupo difícil, né? Porque poderia ter
surpreendido e ido para a terceira fase, mesmo nesse grupo difícil. Se tivesse entrado em um grupo mais acessível ali, até a gente falando do grupo Kirguistão, Oman e Malásia, né? Imagino que no lugar desses 3, se o Tadiquistão tivesse, imagino que o Tadiquistão teria passado. Mas enfim, e aí vem a Jordânia, né? Que a gente está vendo uma seleção de pouca perspectiva, que a gente tinha pouca perspectiva sobre ela, né? De pouca expectativa, está conseguindo se estabelecer, né? Como uma seleção de um escalão um pouco acima, né? Um escalão intermediário ali entre as seleções asiáticas. O que a Jordânia apresentou na Copa da Ásia e nessa segunda fase das eliminatórias, né, credencia esse time a disputar de fato ali uma vaga para o Mundial. Seria um feito incrível, né, seria inédito, e que, na minha visão, é facilitado, né, por esse aumento de vagas, né. A gente está falando de 8 vagas diretas, 6 nessa terceira fase, e mais 2 na quarta fase, além da repescagem, né? Em contrapartida, ao mesmo tempo que a Jordânia vai subindo esse patamar, tá todo mundo olhando para ela, né? De uma forma diferente. E agora, com algumas exceções, a gente não imagina que vai ter jogo fácil, né? Não vai ter moleza. Então, a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, dos Emirados Árabes, né? É um time que é inegável que a Jordânia hoje joga melhor que a seleção de Emirados, mas num duelo, num X1 ali entre esses dois times, se ocorresse, por exemplo, né? É difícil cravar que a Jordânia poderia ganhar. E isso acontece com várias seleções aí que classificaram, né? Que a gente poderia fazer esse exercício. Mas eu vejo com muito bons olhos, né? A seleção da Jordânia tem tudo para ser uma estreante no Mundial de 2026, e se continuar, principalmente, né? Se continuar nesse nível, e se o Al-Tawari continuar sendo esse jogador aí, essa classe que tem demonstrado ser. E a Jordânia é surpreendente porque a gente tinha dado como encerrada essa geração, né, que, por exemplo, quase veio para a Copa do Brasil, né, que foi eliminada pelo Uruguai na repescagem naquela ocasião, há 10 anos atrás. A gente tinha dado, passou, foi aquele momento, não, e ela volta, né. A gente achava que ia ser tipo o Bahrein, né, que o Bahrein, para quem não lembra, bateu 2 vezes na trave na repescagem na Copa 2006 e 2010, achou que ia ser algo parecido, né, a Jordânia volta aí com essa força muito legal de poder acompanhar. O Tajiquistão, acho que tem essa perspectiva de ser uma geração de continuar, porque é uma geração muito nova, né? A gente falava isso na Copa da Ásia, a média de idade é baixa, e a gente está vendo que agora esses destaques da seleção estão começando a sair do país, né? Que os jogadores que jogavam muito no Tajiquistão já estão indo para outros centros. O Yatmov, por exemplo, é o goleiro, que é um baita do goleiro, saiu do Istanbul e vai jogar no Rostov agora, da Rússia. Tudo bem, o futebol russo também é muito próximo, é comum ter jogadores do Tajiquistão lá, mas já é um avanço. Então a gente vê que esses jogadores estão dando degraus, e eles ainda têm carreira, eles ainda têm tipo 10 anos, 2 Copas da Ásia na seleção, óbvio, agora tem que se classificar para a Copa da Ásia, né, mas o Tajiquistão junto com a Tailândia, para mim, são as 2 seleções mais fortes aí para essa próxima fase. Então é muito importante observar, que eu acho que é um ciclo, ainda mais que o Peter Sagic, que ainda não foi para lugar nenhum, que eu acho curioso, deixou, vamos dizer, um discípulo por lá, né, se mantiver um treinador, acho que tem esse ponto. E a Arábia Saudita, eu acho que fica esse ponto, eu acredito que a Arábia Saudita também estará na Copa, mas vamos fazer um exercício aqui, que a Arábia Saudita fique no pote 3 mesmo, aí pega um cabeça de chave lá, o Japão, Coreia do Sul, Irã, e cai com a Austrália também no grupo. E aí a Arábia Saudita tem que pegar a vaga pela quarta fase, que vai ser um triangular, que daí já é bem diferente, que é um triangular, 2 jogos, loucura, um final de semana, decidir vaga na Copa. É um cenário completamente que toda a imprensa saudita não espera, o investimento não espera. Então, o fato da Arábia Saudita estar nessa situação de não conseguir na terceira fase para a Copa, dependendo do sorteio, a gente vai ficar na guarda desse sorteio, óbvio, de ficar instigado. E a Arábia Saudita dá sinais para a gente desconfiar disso. Não estou dizendo desconfiar que não vá para a Copa, mas ter problemas ao longo dessa terceira fase, além de ir para uma quarta fase que tem tudo para ser um kamikaze, porque vai ser campo neutro, 2 jogos e numa data FIFA, né? É muito melhor você garantir na terceira fase do que você ir para a quarta fase com essa loucura prevista. Pode falar aí. Mas tem um fator importantíssimo disso que você está falando, né? Ao mesmo tempo que a gente faz essa observação de que a Arábia Saudita caindo no pote 3 pode pegar um grupo mais difícil, também ninguém quer pegar a Arábia Saudita, né? O Japão, sendo pote 1, não quer pegar a Arábia Saudita, né? Enfim, as outras seleções também não querem, porque por mais que a Arábia Saudita não esteja num nível tão alto de exibição, é uma das grandes seleções asiáticas. Então, a presença da Arábia Saudita do pote 3 pode gerar uma complicação para as outras seleções do pote 1, e aí a gente pode ter surpresas também, né? Porque a Arábia Saudita pode muito bem ganhar dessas seleções também. Então, vai ser interessante aí. Eu tô curioso para ver como é que vai ficar
esse sorteio e como é que vai fechar essa terceira fase das eliminatórias. E espero que não nos frustre, né? Que a Arábia Saudita de fato esteja no pote 3, que a gente está na guarda de confirmação com a próxima atualização do ranking da FIFA. Vamos passar, se for dos Emirados Árabes Unidos, passar para o grupo H, que também não tinha muito emoção. Na verdade, eu falei aqui no último podcast, tinha um cenário que podia dar emoção. O Emirados Árabes Unidos goleou o Nepal por 4-0, estava esperado. Aí tivemos Iêmen e Bahrein. Eu falei, para a gente ter emoção nesse grupo, o Iêmen precisa vencer o Bahrein. O Iêmen teve um pênalti contra o Bahrein e perdeu. E aí o jogo terminou 0-0 e acabou. Então o Iêmen jogou no lixo ali. Eu já tinha comentado aqui na partida de ida, lá no primeiro turno, como o Iêmen entregou gols para o Bahrein, porque foi um jogo equilibrado e foi 2-0 para o Bahrein com 2 gols que a zaga entregou. Então, não vou dizer que o Iêmen deu a classificação de graça para o Bahrein, muito por longe, mas não soube aproveitar as chances que teve com uma seleção tão limitada quanto é a do Bahrein, que a gente já falou aqui algumas vezes. E aí, na última rodada, com tudo já definido, o Emirados Árabes Unidos empatou com o Bahrein 1-1, perdeu a chance de fechar com 100% de aproveitamento. E o Nepal, que não tinha marcado um golzinho sequer, conseguiu meter 2. Estava quase ganhando o jogo, né? Tomou o gol de empate no final do Iêmen, 2-2. Foi Yuri, acho que não tem muito o que falar, fica só essa observância triste do Iêmen perdendo a chance, né, de dar um foguinho a mais nessa última rodada, né? Mas a gente esqueceu de falar na última data FIFA, que a gente está falando sobre as seleções, que a gente falou que o grupo era sem graça, e é sem graça, mas que o Nepal fez a coisa mais espetacular, digamos assim, das seleções asiáticas desse ano, que foi para ir para a Inglaterra, fazer um amistoso com o time das Forças Armadas da Inglaterra, e também com o time C da Inglaterra, que são jogadores da 5ª e 6ª divisão. Perdeu por 3-0, mas fica aí a experiência. Acho que não tem muito o que falar desse grupo, já estava completamente definido. Eu acho que até a gente fala muito da previsibilidade do futebol asiático de uma forma geral, mas seleções como o Emirados e o Bahrein, eles talvez sejam os fatores de imprevisibilidade, né? Esse tipo de seleção. Porque a gente tem lá a Arábia Saudita, Austrália, Japão, esses times que a gente já sabe que vai para a Copa, que está muito na frente, que está num nível muito acima e tal. E aí a gente tem as seleções como Emirados Árabes, como Bahrein, que não são seleções espetaculares, são burocráticas, mas que estão num nível muito similar de nível mesmo, de excelência, de performance, com seleções como a própria Jordânia, que a gente está babando o ovo aqui, mas pode ser que ali no confronto direto a situação acaba sendo invertida. Então, começando pelos Emirados Árabes, né, é um time que tem nos decepcionado bastante, porque a gente sempre espera que vai chegar longe, que vai mostrar um futebol legal, sempre aquele agora vai, mas daí fica naquela decepção, né? E se a gente parar para analisar ali, pensando só nos líderes dos grupos dessa segunda fase, né, e fingindo que a Arábia Saudita foi líder também ali, né? São 9 grupos, são 9 times ali para 8 vagas, né? É difícil a gente excluir Emirados Árabes desses 8, né? Mas mesmo assim, é uma seleção que apresenta um futebol muito pragmático, muito burocrático, e é difícil a gente acreditar de verdade dessa vez, né? Pode ser que a gente se engane e Emirados Árabes consiga demonstrar algo a mais nesse momento decisivo. E aí a gente tem o Bahrein, que é um time ainda pior nessa questão, né? Um time que não inspira confiança nenhuma, mesmo num grupo frágil conseguiu tentou criar dificuldades para si mesmo ali, né? Mas acabou conseguindo essa classificação, né? Vem com um trabalho também renovado na comissão técnica, mas a gente também tem que falar a verdade, né? Se Emirados e Bahrein não passassem de um grupo com Iêmen e Nepal, não passariam por mais ninguém, né? Então fica essa ressalva. E Iêmen e Nepal também dá para tirar coisas boas ali delas, né? O próprio Nepal que você falou ali não tinha feito nenhum golzinho, conseguiram fazer esses 2 gols, conseguiram arrancar pelo menos o ponto. A seleção do Iêmen, embora possa ter decepcionado de não ganhar a seleção frágil do Nepal, né? Conseguiu 5 pontos também, né? Eu acho que se a gente fizesse uma projeção ali, não sairia muito disso. Então acho que dá para considerar positivo também o desempenho dessas 2 seleções. Seria 6, né? Porque ganharia do Nepal os 2 jogos, a gente vai só ser uma projeção, mas tudo bem. Mas acho que fica esse lamento. 7, no caso. Não, se fosse uma projeção inicial seria 6 e ficaria com 7, também superaria. Ganharia só as 2 do Nepal, tá certo. Exato. Mas acho que fica também essa observância que, teve nível para... o Emirados Árabes é uma seleção um pouco mais acima. Até no jogo brinquei quando teve lá no mês de
março, que o Emirados também quase se complicou com a seleção do Iêmen, né? Ganhou só por 2-1, né? Então, o Iêmen mostrou uma evolução de nível. Eu acho que isso aí é interessante para a gente ver para a terceira fase das eliminatórias da Copa da Ásia. Dependendo do grupo que o Iêmen caiu, o Iêmen pode brigar por uma vaga. Isso vai ser legal. Quando sair os grupos também a gente fala mais sobre isso, mas fica essa ressalva. Eu acredito que se a gente fosse pegar uma seleção primeira colocada para não ir para a Copa, acho que seria ali entre Oman e Emirados Árabes Unidos, hein? Só vou deixar essa ducha aqui para vocês, além de, claro, o fator Arábia Saudita que você contou. E quem foi primeiro colocado com muito vigor de primeiro colocado foi a Austrália, outra seleção com 18 pontos, não tomou nenhum gol, né? Uma campanha perfeita da Austrália, passando o carro como a gente esperava nesse grupo. Na quinta rodada, eu falei para você que a Austrália não ia golear a Bangladesh, não goleou, venceu apenas por 2-0. E aí nós tivemos o jogo que decidiu a segunda vaga, e aí eu vi muito o cenário que foi o jogo entre Coreia do Norte e Síria, mas só que nesse jogo foi transmitido, no caso, que foi a partida entre Palestina e Líbano. Né? Era um cenário que a Palestina, se empatasse, já estava classificada, o Líbano precisava ganhar, só que o Líbano, na última rodada, ia ter a Bangladesh, e a Palestina ia jogar na Austrália. Então, era um cenário que, se o Líbano ganhasse da Palestina, a chance de classificação ia toda para o Líbano, né? A possibilidade de classificação era toda. Então, foi um jogo muito nervoso, foi um absurdo. Os minutos finais desse jogo foram uma loucura, né? A Palestina o Líbano perdendo chance, a Palestina também, a gente falou do Tajiquistão, a Palestina é outra seleção que a gente falou tanto na Copa da Ásia, que perdia gol, perdeu uns 2 gols no contra-ataque para matar, para ficar tudo tranquilo, mas daí no fim das contas a Palestina conseguiu segurar o empate sem gols, classificou para a próxima fase, classificou para a próxima Copa da Ásia, importante de frisar isso, mais uma Copa da Ásia seguida, né? Se não me engano é a 4ª Copa da Ásia que a Palestina vai em sequência, né? Desde 2015 participando. Isso é muito interessante, além de todo o momento em que vive o povo palestino. E aí, na 6ª rodada, nós tivemos 2 goleadas, 5-0 da Austrália para cima da Palestina, 4-0 do Líbano para cima de Bangladesh. Yuri Kazarian esperava o domínio da Austrália, mas a Palestina conseguindo essa vaga super importante. O Líbano, talvez aquele empate contra a Bangladesh pesou muito, né? O empate que a Palestina quase sofreu, né? Vale lembrar que a Palestina ganhou o jogo com um gol no finalzinho. E justamente foi isso que foi o fator da balança, né? Foram 2 pontos de diferença, né? Palestina com 8, Líbano com 6, 2 empates entre eles, mas a Palestina consegue fazer mais uma campanha histórica nesse ano de 2024. Entre os lanternas, cara, a gente tem que parabenizar, né, o que fez Bangladesh, principalmente sobre o fator casa, né? Sofreu apenas 4 gols nessas 3 partidas, né? Sendo 2 da Austrália, né? E se a gente pegar todo o número de gols que Bangladesh sofreu, representa ali cerca de 20%, né, dos gols sofridos pela equipe nessa fase. Então, isso acabou fazendo toda a diferença para a classificação final, né? A nossa rodada de interesse era a rodada 5, né? Pelo jogo da Austrália com o Bangladesh, para ver como a equipe ia se comportar, né? Teve amplo domínio, como era de se esperar, mas como a gente já falou aí, né? Venceu por apenas 2-0, né? Então, quem apostou no over 2,5 se deu mal, né? E já nesse duelo direto que a gente teve da Palestina e o Líbano, foi um jogo equilibrado, mas a Palestina teve melhores momentos durante os 90 minutos. Mas aí, no final, o Líbano parece que acordou, né? Viu que podia aproveitar o cansaço dos palestinos ali para tentar buscar essa vitória, que seria fundamental, seria definitiva na minha visão, né? Pressionaram ali no final do jogo, mas os palestinos conseguiram se segurar bem. É uma seleção parecida com o Tajiquistão em algumas questões, né? E eu acho que uma similaridade é de conseguir fazer jogos duros, né? Mesmo contra seleções melhores ali, e contra seleções piores consegue dominar, né? Mesmo não sendo um esplendor técnico e tático ali, consegue fazer grandes jogos contra seleções fracas e complicar ser aquele time encardido contra seleções mais fortes. Então vai ser interessante ver a Palestina tendo essa oportunidade, né, de buscar uma vaga na Copa. Acredito que é uma das menos favoritas entre todas essas seleções que avançaram, mas seria muito bacana se conseguisse uma dessas 8 vagas. Se a Palestina passasse para a 4ª fase, ia ser algo muito, muito bom, muito legal, né? Se chegasse nesse triangular maluco, digamos assim. Isso até pode ser um fator positivo, né? Para a gente ter surpresas, para essas seleções um pouco mais frágeis aí. Pode ser uma questão bem interessante esse jogo neutro aí, pode trazer algumas coisas novas e algumas novidades para a Copa do Mundo. Vamos aguardar então desse sorteio aí da 3ª fase que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente vai até ter essa projeção de grupo, né? Projeção de quem pode passar quem pode pegar qual
qual confronto, né? Acho que vai ser muito primordial. Tô vendo aqui se já tem alguma definição de data. Eu tinha visto que era alguma coisa no mês que vem, né? Mas ainda não é certo. Então, vamos ficar de olho. Quando sair, com certeza, você vai saber aqui no Conte Verde, mas você já sabe que o começo, aqui, ó, dia 27 de junho, vai ser nesse mês já, então já dá para ficar de olho aí no aguardo desse sorteio. Então, semana que vem, já basicamente, já quando sair, você já corre lá no Conte Verde, dá uma conferida nas nossas redes sociais, e a gente, no mês de setembro, a gente volta aqui, lembrando que as eliminatórias asiáticas são a única, né, que vão nessa atuada única, né, começaram lá atrás, foram a segunda eliminatória a começar, e estão indo direto aí até a fase final. Então, agradeço você que conferiu mais esse podcast. A gente está fechando aqui nesse 76 e no 77 da Copa América os podcasts desse mês de junho, desse começo mês de junho, né? A gente vai ter nossos podcasts diários, então fica ligado, segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, para conferir toda a nossa cobertura, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, a sua interação aqui no Spotify. Também convido você a seguir mais uma vez nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Convido também você, se você puder, quiser ser um apoiador, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a estruturar e melhorar o nosso trabalho. E, se você não puder ajudar financeiramente, não esqueça de compartilhar e divulgar o Conte Verde para os seus amigos. Tá certo? Yuri Casari, agradeço mais uma vez você por estar aqui. Em setembro, então, a gente volta com grupos definidos, com duelos, com emoções dessa terceira fase. E acho que até o final do ano já tem os primeiros classificados para a Copa. Forte abraço, irmão. Valeu, Salaf. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E se você que está ouvindo o Conte Verde, né, chegou até aqui, eu reforço, né, o pedido de apoio, seja financeiro, seja no like, seja compartilhando algum conteúdo, né, o Salaf conta com a nossa ajuda aí, minha e de outros companheiros aí como suporte, né, de comentários ali, como suporte de informação, mas o cara tá aí fazendo um baita trabalho, tá praticamente 24 horas acordado nesse mês de junho, né, com várias competições aí, Eurocopa, Copa América, Copa da Oceania, todos esses amistosos que rolam aí, né, fazendo uma cobertura singular do futebol de seleções. Então é isso, agradeço a todo mundo que acompanha e até a próxima. Ainda bem que a Copa das Nações da Oceania acaba antes, né? Já acaba no dia 30 de junho, daí vai dar para dar uma descansada durante a madrugada. Tá certo, então? Conto com a sua presença, com a sua companhia nos próximos podcasts, nos próximos conteúdos aqui do Conte Verde. E fica ligado. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo.